Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Caminhão carregado com mudança e com passageiros em transporte ilegal tomba e deixa feridos graves. Polícia do Paraná ainda não sabe o que motivou a morte do jogador de futebol mineiro que foi torturado. No primeiro dia após a vitória nas urnas, o governador eleito de Minas, Romeu Zema, começa a montar equipe de transição. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. No esporte, vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro para os times de BH. Como identificar se uma pessoa ao seu lado está tendo um AVC? Nós vamos te contar. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A gente abre o jornal com um grande flagrante de irresponsabilidade que colocou vidas em risco. Câmeras de segurança mostraram o tombamento de um caminhão que carregava várias pessoas na carroceria, contrariando a lei. O acidente foi em Varginha, no sul de Minas. 8 pessoas ficaram feridas, 3 em estado grave. O veículo, que carregava móveis e eletrodomésticos de uma mudança, estava com 5 passageiros na carroceria. A lei proíbe esse tipo de transporte. A multa é de R$ 195, além de 5 pontos na carteira. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Um homem morreu e outras 6 pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo 2 carros e uma caminhonete hoje de manhã na BR-267, na cidade de Cambuquira, na região do sul de Minas. Entre os feridos estão um bebê de 1 ano e uma criança de 11 anos. O motorista de um dos carros morreu na hora. As causas do acidente estão sendo investigadas. A morte do jogador de futebol Daniel Correia Freitas, que atuava em São Paulo, já está sendo investigada pela Polícia do Paraná. O corpo do atleta mineiro foi encontrado com sinais de tortura na Grande Curitiba. O crime, cercado de mistérios e com requintes de crueldade, foi registrado no final de semana em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O corpo de um homem foi encontrado na zona rural por um morador das proximidades, que passava pela rua Augusto Micruti. O morador levou um susto quando viu marcas de sangue na rua. Ele seguiu o rastro e encontrou o corpo de um homem seminu, sem o órgão genital e com um grande ferimento por faca na região do pescoço. Ninguém ouviu nada, nem reconheceu a vítima, que não portava documentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e só no domingo a vítima foi reconhecida no ML como sendo Daniel Correia Freitas, de 24 anos. O jogador era natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Daniel foi revelado pelo Cruzeiro, mas iniciou a carreira profissional no Botafogo. Ele passou pelo São Paulo, com quem ainda tinha contrato, e foi emprestado ao Coritiba, Ponte Preta e São Bento de Sorocaba, time que defendia atualmente. Pelo time paranaense, na temporada passada, disputou apenas 6 jogos, devido a lesões crônicas no joelho que acabaram atrapalhando o jogador nos últimos anos. Na passagem pelo Curitiba, Daniel deixou muitos amigos. Na noite da última sexta-feira, saiu para comemorar um aniversário. De lá, saiu para uma residência onde continuaram as comemorações. Durante a manhã, ele teria deixado o local e não foi mais visto. Nas redes sociais, muitos fãs manifestaram luto. Os times do Curitiba, São Paulo, Botafogo também lamentaram a morte do ex-atleta. A polícia avança nas investigações. Segundo a informação do Instituto Médico Legal de Curitiba, a causa da morte foi ferimento por arma branca. A polícia já descarta um possível latrocínio, roubo seguido de morte. Bastante malvadeza, quem fez estava com raiva, possivelmente. Então, tudo isso vai ser apurado nas investigações. Indica um crime passional pelo fato de terem decepado o pênis do rapaz? Tudo isso vai ser apurado na sequência das investigações. O assunto agora é política. A vitória de Romeu Zema já vinha sendo indicada pelas pesquisas desde o fim do primeiro turno. Na segunda etapa da campanha, ele manteve pelo menos 20 pontos percentuais de diferença para Antônio Anastasia, do PSDB. Ao agradecer aos mineiros pela votação expressiva de 71,8% dos votos válidos, ele reconheceu que precisará tomar atitudes urgentes para equilibrar as contas do Estado. O novo governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, foi recebido com festa por apoiadores e empresários nesta casa de eventos na capital mineira. Romeu Zema foi eleito com 71,8% dos votos válidos. Romeu Zema também foi recebido com carinho pelo aniversário de 54 anos. A vitória de Romeu Zema já era esperada. Ele aparecia em primeiro lugar em todas as pesquisas.
O empresário, que nunca havia disputado uma eleição, derrotou políticos experientes e interrompeu a hegemonia do PT e do PSDB de 16 anos à frente do governo de Minas Gerais. Vejo que às vezes os políticos estão muito preocupados em manter os privilégios, os cargos dos seus protegidos, etc. E o povo parece que cansou de pagar tanto imposto, de ver tanta coisa errada. Mas quero deixar claro que para consertar Minas nós vamos ter de estar todos juntos. Eu não sou super-herói, não sou o salvador da pátria, vou depender de todos para consertar, vou dialogar com todos. Precisamos rever essa forma de fazer política. Romeu Zema é formado em administração de empresas, nasceu em Araxá, no Triângulo Mineiro, é divorciado e pai de 2 filhos. No primeiro turno, mal aparecia nas pesquisas, mas na reta final surpreendeu e foi o candidato mais votado, com 42,7% dos votos válidos. Romeu Zema agradeceu os eleitores mineiros, disse que pretende fazer um governo de coalizão e que tomará 3 medidas para enfrentar a maior crise financeira do estado. Primeiro é uma redução de despesas como nunca se fez em Minas. Vamos reduzir as atuais 21 secretarias para 9 secretarias, cortar 80% dos cargos de indicação política, rever contratos e ver tudo que é dispensável. Minas hoje tem a legislação tributária mais complexa do Brasil. É o estado que mais demora para conceder autorizações ambientais, sanitárias. Tudo isso afugenta empreendimentos daqui. Hoje, Minas está mais perdendo empresas do que atraindo. Então, eu quero que isso reverta, que Minas venha a ser um estado amigo de quem trabalha e quer trabalhar. E o último ponto é renegociar com o governo federal a dívida de Minas Gerais. O candidato derrotado do PSDB, Antônio Anastasia, agradeceu os eleitores pelos pouco mais de 28% dos votos e agora volta ao Senado para terminar o mandato. Sai da campanha com a cabeça erguida, com a consciência tranquila, com muita serenidade, porque acredito que tenha feito uma campanha para mostrar a Minas Gerais uma alternativa. Mas a política é isso mesmo, ela é feita também de surpresas e nós temos que respeitar muito os eleitores, a soberania do voto, o que eu falei durante toda a campanha, respeito absoluto, cumprimentos ao governador eleito, ao vice-governador e desejando muita sorte na administração que vão fazer. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a eleição foi tranquila em Minas Gerais. 560 urnas precisaram ser substituídas por problemas técnicos, 28 delas na capital mineira. A polícia registrou 216 ocorrências, principalmente por apreensão de material irregular. Por causa dos estragos da chuva, faltou energia em vários locais do estado. Em Conceição do Mato Dentro, na região central, um helicóptero da Polícia Militar transportou baterias extras para as urnas de várias sessões eleitorais. Neste colégio, na capital mineira, também foi preciso usar baterias extras. O Tribunal Regional Eleitoral acompanhou as ocorrências. Não houve filas ou transtornos para os eleitores e nem a necessidade de usar cédulas de papel. O governador eleito do estado, Romeu Zema, já está montando a equipe de transição para levantar os detalhes sobre as finanças do estado e a situação fiscal. Ele dependerá desse levantamento para planejar a gestão para os próximos 4 anos. Na lista de problemas urgentes estão os repasses atrasados para as prefeituras e a criação de empregos. Com uma das maiores votações da história do estado, Romeu Zema foi eleito governador de Minas Gerais. Esta semana, ele já começou a montar uma equipe de transição e a recuperação financeira e fiscal do estado aparece como um dos principais desafios. A dívida do estado com as prefeituras é de 9,4 bilhões de reais desde 2017, dados da Associação dos Municípios Mineiros. As áreas mais prejudicadas são saúde e educação. Especialistas afirmam que construir um bom relacionamento com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, pode ajudar a regularizar a situação aos poucos. Minas é completamente dependente dos recursos da federação, da União, né? Eu acho que eles vão trabalhar para ter uma boa reforma tributária, que mais importante que a reforma da Previdência é a reforma fiscal tributária. E se ela vier em 2019, e eu acho que o Bolsonaro vai fazer força para que isso aconteça, ele tem até falado de uma repactuação com estados e municípios, descentralização de recursos, né? Enfim, se isso acontecer,
pode melhorar a situação dos estados, sim. Já o agronegócio mineiro não espera investimentos de imediato. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais afirma que Minas, que está em primeiro lugar no país na produção de café, leite e florestas replantadas, tem condições de produzir mais com qualidade e sustentabilidade. Mas é preciso que o novo governador promova a desburocratização do setor. Que simplifique a questão, por exemplo, do meio ambiente. Se for possível, simplificar o que mais puder na questão tributária. Perdemos grande parte das safras, né, no caminho, nas rodovias, nas estradas vicinais, até mesmo nos portos e tal. Então, na segunda etapa, é investimento. Quem também espera medidas que simplifiquem processos é a indústria. Minas Gerais tem hoje um dos maiores prazos do país para a concessão de licença ambiental, o que, segundo a FIENG, tem afastado investimentos. O Estado está no momento crítico, ele não pode abrir mão de receita. Nós, empreendedores, entendemos isso. Mas ele pode facilitar muito a vida do empreendedor para que apure a mesma receita, mas de maneira muito mais prática e menos custosa. Nós precisamos resgatar o emprego no nosso estado. E é só através do crescimento que isso vai ser feito. Continuamos a falar sobre os desafios do próximo governador de Minas com o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, para a gente começar, qual que é o significado histórico de termos um governador com o perfil de Romeu Zema, inexperiente na política e vindo do setor empresarial? Inácia, toda eleição tem a sua própria história, particularidade e novidade. Romeu Zema foi a grande novidade ao fazer história. Virou um fenômeno eleitoral, quebrando o paradigma de derrotar o PT e o PSDB, representantes da política tradicional, que dominavam há 16 anos a política em Minas Gerais. E com isso ele consolidou a terceira via, que era sempre sufocada, não havia espaço para ela se manifestar. E de que maneira que ele fez isso? Apresentando-se como um empresário vitorioso, uma pessoa apolítica, contra a velha política, a política tradicional, e com isso ele conseguiu ficar nessa frequência aí do novo e da renovação. Repetiu um pouco o que aconteceu com Alexandre Calil, aqui em Belo Horizonte, do PHS, durante as eleições municipais também. É verdade. Bom, gente, agora Orion vai analisar para nós as últimas afirmações do governador eleito. Ontem, Romeu Zema confirmou que vai cortar 12 secretarias e que restarão apenas 9 e que ainda vai cortar 80% dos cargos comissionados. Orion, que secretarias são potencialmente mais fáceis de serem eliminadas? Romeu Zema está adotando outro nome agora é Romeu Mãos de Tesoura, né? Então, assim, existem realmente secretarias que podem ser fundidas, extintas, né? Eu conversei com algumas pessoas do Partido Novo hoje e apresentaram para mim alguns nomes. Por exemplo, a questão do esporte, turismo e cultura são secretarias afins que poderiam ter ali alguma identidade, ficar na mesma secretaria, uma fusão entre elas. E estaria cotada para extinção. Aí a Secretaria de Fóruns Regionais, a de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. E também a possibilidade de fusão da administração prisional com a de segurança pública, como já foi no passado. Então, Romeu Zema tem duas situações aí. Ou ele corta despesa para ter algum tipo de margem de negociação, de recursos novos aí, ou então ele aumenta os impostos, o que é proibido hoje, ou então aguarda a retomada da economia, o que também não há uma previsão nesse sentido. Porque se ele não cortar gastos e despesas, ele não vai conseguir renegociar a dívida com o governo federal, né? A gente vai falar um pouquinho mais desse assunto, gente. E nesse primeiro pronunciamento, após a confirmação da vitória nas urnas, Romeu Zema também disse que vai montar um time de secretários como Minas Gerais nunca teve. Orion, você apostaria aí num perfil mais voltado para o mercado ou servidores de carreira ou uma mistura? É um perfil mais técnico, como já adiantou, né? Já que ele não pretende convidar deputados estaduais nem federais para compor sua equipe, o que também é inédito e tem consequências políticas, sim. Bom, uma outra dificuldade que vai ter é o próprio salário que se paga aos secretários. Não é um salário muito atraente no ponto de vista aí de mercado. Além disso, ele já fez um acordo com o futuro secretariado dele que nem ele, nem o secretariado irá receber o salário enquanto a situação do funcionalismo não for corrigida, que hoje recebe aí parcelado em 3 vezes dentro do mês, né? Esse problema é profundo de resolver. Bom, gente, na conversa com a imprensa ontem à noite, o governador eleito de Minas Gerais disse que seu governo não está comprometido com favores e que terá liberdade e independência para montar a sua equipe. Romeu Zema disse que vai negociar muito com a Assembleia para aprovar as pautas de interesse do Estado. Orion, o Romeu, nessa possibilidade aí de seguir um caminho independente, vai ser fácil porque ele vai precisar de aliados? Inácio, enquanto não há crises,
fica essa lua de mel, ele não precisa de apoio político, mas quando elas surgirem, ele vai ficar refém desse apoio político. Mas é uma situação inédita, interessante também, porque é preciso rever, pautar essa relação política com a Assembleia de maneira mais republicana, diante do quadro econômico, social e político que exige essa nova relação. Tá certo, a gente fala agora um pouquinho mais da dívida de Minas, né? Porque o governador eleito também disse ontem que vai tentar renegociar essa grande dívida do Estado junto à União e até nos surpreendeu quando disse que já enviou uma missão a Brasília para adiantar essa conversa. Orion, a renegociação da dívida aí vai depender não só do interesse dos estados, mas, claro, da sensibilidade de Jair Bolsonaro, do PSL, que acaba de ser eleito. Você acha que essa conversa com os estados vai acontecer nos primeiros 3 meses do ano que vem? Inácia, se ele já enviou a missão, essa missão está conversando com o atual governo federal de Michel Temer. Eu acho que não é espaço para negociação individual de Estado para Estado com relação à dívida com a União. Por quê? Já foi aprovado um acordo recentemente, do qual o governador Fernando Pimentel não quis aderir, porque ele impõe situações graves, como, por exemplo, congelamento de salários dos servidores, congelamento de concursos e mais. Impõe venda de empresas estatais para compensar essa adesão ao plano de renegociação da dívida. Tem muita história para vir por aí, a gente vai acompanhar de perto. Obrigada, Orion, até semana que vem. Boa noite. Motoristas e trocadores dos ônibus da capital começaram a receber hoje treinamento da Guarda Municipal para o uso do botão de assédio instalados nos veículos. Os profissionais são orientados para como proceder quando uma passageira denunciar que foi vítima de importunação sexual dentro dos ônibus. Não é fácil ser mulher e utilizar o transporte público coletivo quando não há respeito. Eu estava sentada no banco e começou a chegar bem próximo de mim, tipo, sabe, as partes íntimas bem encostando. Aí eu falei com ele, falei assim, você está me incomodando, tem como você dar licença? Falta de respeito, né, minha filha? Porque eles não olham se é nova, velha, que idade que a gente tem para chegar aquela porcaria. Entendeu? Mas uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte pretende inibir a ação de abusadores e diminuir o número de casos. Nesta sala, estes motoristas e cobradores passam por treinamento para utilizar um dispositivo de comunicação de assédio instalado nos 2.853 coletivos que circulam na capital mineira, ou seja, 100% da frota. O trabalho da Guarda Municipal com os motoristas vai ser de capacitá-los, de orientá-los quanto às situações, em que circunstâncias eles podem auxiliar essa passageira quando ela se sentir, né, importunada sexualmente, qual que é a participação, explicar para eles também como que se dá o crime, em que circunstâncias ele pode ser configurado. O equipamento, que por estratégia de segurança não pode ser mostrado, já existia para comunicar assalto e incêndio e só precisou ser adaptado. O passo seguinte será a realização de uma campanha educativa voltada para a população, com distribuição de apitos e folhetos com orientação às mulheres para se defenderem contra a importunação sexual e as incentivar a denunciar os abusadores. A Prefeitura de Belo Horizonte está desenvolvendo uma cartilha de proteção, então a gente vai divulgar lá quais são as circunstâncias em que a mulher pode estar sofrendo importunação sexual, então ela vai ser capaz de identificar a ação desse autor, né? E a gente vai fazer a distribuição também de alguns apitos. O motorista vai ser orientado a partir do momento que a mulher apertar lá o apito, né? Soprar o apito, ele já vai estar orientado a acionar o botão do pânico. Ele não vai parar a viagem, ele vai continuar com a viagem. É a Guarda Municipal que vai interceptar esse coletivo por meio de uma parceria também com a BH Trans e a Transfácil. A intenção é que a população corrobore e participe também denunciando fatos que eles virem ou participarem dentro dos ônibus. E veja a seguir os destaques do esporte, informações do Atlético, que joga daqui a pouco, e os melhores momentos das partidas de Cruzeiro e América. Estamos de volta e o assunto é o esporte. O Atlético visita o Ceará daqui a pouco no fechamento da 30ª rodada do Brasileirão. E depois de 3 jogos sem vitórias, será que o técnico Levir Coupe vai mudar a equipe? Quem conta pra gente é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Pois é, a escalação acabou de sair, quem tinha, né? É o mesmo time do Atlético que foi derrotado pro Fluminense com uma mudança. O Fábio Santos tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso. Aí no lugar dele entrou o jovem Hulk, né? Um jogador jovem aí. O Levir Coupe dando mais uma oportunidade a jogadores mais
mais jovens da base do Atlético. Colocou o Bruninho contra o Fluminense, então está apostando aí numa revitalização, pelo menos nessas oportunidades. O Atlético vem de 3 jogos sem vencer, como você bem disse, e aí é um jogo realmente complicado e mesmo assim, acho que o Atlético tem condições de vencer. O Ceará é uma equipe que tem crescido de produção, mas de qualquer forma está na parte de baixo da tabela e o Atlético precisa realmente vencer para continuar no G6. E o Ceará tem se dado bem com visitantes, hein? Com certeza. O Atlético tem que tomar cuidado. O Ceará é uma equipe complicada, tem um atacante muito bom que é o Arthur, time que tem encaixado, vai ser difícil. Tá certo. Rapidinho, então, no fim de semana e sem muita dificuldade, o Cruzeiro venceu o já rebaixado, quase já rebaixado Paraná por 3-1. André, destaque foi pro Fred, né? Com certeza. Depois de tanto tempo, né, que ele ficou parado, acabou fazendo um gol aí, já tinha jogado um jogo como titular, mas acabou fazendo um gol, comemorou muito. O Cruzeiro teve um jogo muito tranquilo. O Paraná, como eu venho falando, é uma equipe que praticamente abandonou o campeonato, os jogadores já estão saindo, ainda matematicamente não está rebaixado, mas só falta matemática mesmo, porque já está na Série B do ano que vem. Tá quase. E o América, que também jogou no fim de semana, saiu derrotado pela Chapecoense. Situação difícil do América, né? Muito difícil, Inácio. A Chapecoense encosta no América em pontuação, né? Só perde nos critérios de desempate. Outras equipes estão a 1 ponto só o Paraná mesmo que está muito longe e esse não alcança. Mas o Coelho realmente já está com muitas equipes na cola e tem que vencer urgentemente. Tá certo. Até amanhã, André. Obrigada. Até. Pausa agora nas notícias do dia para uma reflexão sobre a importância de darmos valor à vida como ela é. É dia de Pachecão para você começar bem a semana. Meus queridos, existem pessoas admiráveis andando em passos firmes sobre a face da terra. Grandes homens, grandes mulheres, sujeitos exemplares que superam toda desesperança. Tenho a sorte de conhecer vários deles, de ter muitos como amigos e costumo observar suas ações com dedicada atenção. Tento compreender como conseguem levar a vida de maneira tão superior à maioria. Busco onde está o mistério. Tento ler seus gestos e aprendo muito com eles. De tanto observar, consegui descobrir alguns pontos em comum entre todos e o que mais me impressiona é que são felizes. Vivem um dia após o outro, desfrutando de uma alegria genuína, leve, discreta, plantada na alma como uma árvore de raízes que força nenhuma consegue arrancar. Dos felizes que conheço, nenhum leva uma vida perfeita. Não são famosos, nenhum é milionário. Alguns vivem com muito pouco, inclusive. Nenhum tem saúde impecável ou uma família sem problemas. Todos enfrentam e enfrentaram de sabores de várias ordens. O primeiro hábito que eles têm em comum é a generosidade. O segundo é a capacidade de explodir de alegria com o êxito dos outros. O terceiro hábito dos felizes é saber aceitar, principalmente aceitar o outro, com todas as suas imperfeições. Sabem ouvir sem julgar, sabem opinar sem diminuir e sabem a hora de calar. Sobretudo, sabem rir do jeito de ser de seus amigos. Sorrir é uma forma sublime de dizer amo você e todas as suas pequenas loucuras. Falou legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. E veja a seguir, ficar atento às formas dos sintomas do AVC é a maneira mais interessante de você diminuir os riscos de sequelas após a doença. Abrindo a primeira semana de moda de BH, começou nesse domingo a 23ª edição do Minas Trend. Um desfile que reuniu criações de novos designers mineiros na temporada de outono e inverno 2019, marcou o início do evento que passou a ter a direção criativa do estilista Ronaldo Fraga. O Minas Trend é reconhecido nacionalmente por antecipar tendências e fomentar a produção de moda com um dos maiores salões de negócios do setor no país. O Minas Trend vai até quinta-feira no Expo Minas e a Semana da Moda segue até domingo. O AVC é a causa mais frequente de morte da população adulta no Brasil. No Dia Mundial de Alerta ao Acidente Vascular Cerebral, o aviso é sobre os sintomas. Ao primeiro sinal, é preciso procurar um médico. E o que você vai aprender na próxima reportagem é que mesmo pessoas leigas como nós conseguem diagnosticar um AVC. Há 5 anos, Larissa teve um AVC. Ela treinava normalmente em uma academia quando sentiu uma dor forte na cabeça e desmaiou. A jovem demorou a receber atendimento e isso pode ter feito toda a diferença. Até 4 horas você pode ser trombolizado e reverter as sequelas. Como no meu caso, demorou 7 horas e meia entre a chegada no hospital, que não tinha a especialidade correta para me atender, e depois para chegar no Hospital Novo na liberação, foi totalmente determinante nesse caso. Com o lado esquerdo praticamente todo paralisado, Larissa precisou fazer um longo tratamento até recuperar boa parte dos movimentos.
De acordo com este neurologista, saber identificar os sintomas e relacioná-los a um AVC é o mais importante. O AVC ele pode dar em qualquer faixa etária, usualmente é mais comum a partir dos 50 anos e principalmente aquelas pessoas que têm algum fator de risco para o AVC, que são normalmente tabagismo, a pressão alta, o sedentarismo e o diabetes. Os principais sintomas são fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, alterações na fala ou na visão e dor súbita na cabeça. Atualmente, o AVC é a segunda principal causa de mortes no Brasil, perdendo apenas para o infarto. A doença também representa 10% das internações hospitalares públicas no país. Todos os anos, cerca de 2.300 pessoas dão entrada nas UPAs da capital mineira com algum tipo de AVC. Os números globais são ainda mais assustadores. Em todo o planeta, a cada ano, 17 milhões de pessoas sofrem um acidente vascular cerebral. E 1/3 dessas pessoas acaba morrendo em decorrência da doença. Para ajudar pessoas a identificarem e a entenderem essa doença, Sandra resolveu fundar uma associação. O marido dela passou por um AVC e os dois viram de perto a necessidade de informar mais a população. A nossa ação utiliza muitas redes sociais, né, que a grande penetração no público. A gente faz também ações de blitz, né, nas ruas, a gente distribui panfletos, a gente faz muitas palestras, a gente oferece palestras gratuitas em faculdades, empresas, instituições, né, seja igrejas, clubes, né, da terceira idade. Então a gente vai onde é que o povo está. Neste Dia Mundial do Alerta ao Acidente Vascular Cerebral, fica, portanto, a dica de quem já passou por isso. Reconhecer o AVC hoje em dia é uma coisa simples, só se você pedir para a pessoa sorria, fale uma frase, tente abraçar e ela não conseguir realizar esses 3 atos, já pode diagnosticar um AVC e correr para um hospital mais próximo. Para rever e compartilhar as reportagens e entrevistas que apresentamos aqui, acesse youtube.com/TV Band Minas. Eu te encontro amanhã de novo. Até lá e boa noite.